O extra da novela capítulo 249. O fim da torre. 5. Nayun, seu pai estava com medo de que você descobrisse o segredo de Jinyon. É por isso que ele escondeu o seu cadáver de você. Kim Jong mostrou o cadáver de Shai Jinyon para Shai Nayun. O cadáver foi mantido em um caixão de gelo, que Kim Jong disse ser um artefato mágico usado para preservar cadáveres. Embora o cadáver não tivesse cabeça, Shai Nayun podia dizer que era Shai Jinyon. Olhando para o cadáver de Shai Jinyon, Shai Nayun apertou o peito. Ela estremeceu das profundezas de seu coração. Jinyon já estava envolvido em um grande mal. Seu braço direito é a prova. Kim Jong apontou para o braço direito de Shai Jinyon, que agora estava totalmente preto. A energia demoníaca em seu braço direito não diminuiu mesmo após sua morte e continuou a ondular ameaçadoramente no caixão de gelo. Shai Nayun não podia dizer nada. Shai Jinyon, seu amado irmão mais velho, era um demônio. Quem poderia acreditar em uma história tão ridícula? Diante da verdade insuportável, Shai Nayun agonizou de dor. Sua cabeça doía, como se alguém estivesse batendo nela com um martelo. Kim Jong esperou por um longo tempo para ela se acalmar. Então, o que aconteceu? Shai Nayun chorou por um longo tempo e finalmente reuniu coragem para perguntar. Kim Jong caiu em pensamento. Ela seria capaz de lidar com a verdade? Diga-me. No entanto, a voz de Shai Nayun carregava uma forte determinação. Ela atravessou a dura cordilheira de montanhas, derrotou monstros cruéis e até persuadiu a 9 estrelas com o coração de aço a chegar a este lugar. Era tudo para descobrir a verdade. Entendido. Kim Jong assentiu. Ele sentiu que não deveria esconder nada da garota que agora se tornara adulta. Eu não sei quem matou Jinyon. Mas essa pessoa deve saber que um demônio estava dentro do corpo de Jinyon. Afinal, ele precisaria preparar uma arma apropriada para matar um demônio. Shai Nayun ouviu Kim Jong em transe. Sua voz clara soou em seus ouvidos. Jinyon deve ter aceitado sua morte também. Mas Shai Nayun não podia aceitar isso. Ela olhou para Kim Jong e gritou. Sei como você sabe disso. Opa prometeu estar ao meu lado para sempre. Ele jurou que nunca me deixaria. Foi graças a ele que voltei vivi depois da morte de minha mãe. Sei como alguém poderia. Shai Nayun perguntou enquanto chorava. Kim Jong não disse nada. Ele simpatizava com Shai Nayun. Como um pai que perdeu sua amada esposa e filha e como um patologista forense que tinha orgulho de seu trabalho, Kim Jong apontou para o ombro direito de Shai Nayun. Há um ditado que diz que os mortos não falam. Isso é falso. Um cadáver tem mais histórias para contar do que você pensa. Os olhos de Shai Nayun também caíram no corpo de Shai Jinyon. Os músculos na área do ombro conectados ao seu braço direito diabólico estavam completamente mortos. Sua omoplata está quebrada e os músculos estão completamente destruídos. Esta é uma lesão resultante da vontade de Shai Jinyon, sua tentativa de impedir que seu braço direito se mova. Kim Jong continuou solenemente. Eu só posso imaginar a grande força de vontade que Jinyon deve ter tido. Ele não cedeu ao mal e resistiu até o fim. Isso é o que isso significa. Os joelhos de Shai Nayun se dobraram e ela caiu no chão. Ela estendeu a mão para o cadáver de Shai Jinyon enquanto chorava, mas o caixão de gelo a impediu de tocá-lo. A frieza do gelo a fez chorar ainda mais alto. Isso também mostra que quem matou Jinyon hesitou muito. Como eu disse antes, eu não sei quem matou Jinyon. Mas se ele não hesitasse, Jinyon não teria recebido tal lesão. Com isso, Kim Jong colocou uma jaqueta sobre Shai Nayun. Embora ele tenha sido forçado a se esconder nesta montanha por causa de Shai Jioshu, ele não odiou a neta de Shai Jioshu por isso. Shai Jinyon e a pessoa que matou. Eu suspeito que eles estavam igualmente com dor. Shai Nayun chorou enquanto segurava Shai Jinyon em seus braços. Suas lágrimas caíram no caixão e congelaram. Seus arrependimentos, ressentimentos e tristezas se juntaram para formar um cristal de gelo frio. Nayun, você está bem? Yeon correu rapidamente para a entrada da frente de sua mansão. Shai Nayun estava de pé sob a chuva torrencial. Yeon tentou deixá-la entrar. Sabia, você já sabia. No entanto, Shai Nayun não se moveu um centímetro. Ela perguntou enquanto olhava para Yeon. Seu cabelo molhado e desgrenhado bloqueava seus olhos. Yeon ficou chocada.
mas ela rapidamente recuperou a compostura e agarrou o pulso de Shai Nayun. Primeiro, entre. Não. Shai Nayun estendeu a mão. Estou te perguntando, Ironia. Se você já sabia. A voz trêmula de Shai Nayun tocou o coração de Ironia. Ironia olhou para Shai Nayun com olhos baixos. Shai Nayun estava chorando, suas lágrimas escorrendo junto com a chuva. Sim. Ironia assentiu. Ela queria fingir que não sabia. Muitas desculpas surgiram em sua cabeça, mas elas deixou de lado. Ela não queria cometer o mesmo erro que cometeu com Qin Yajin. Ela queria reconhecer a verdade, não dar desculpas. Se você disse, então por que você não disse nada? Nayun. O corpo de Shai Nayun começou a tremer violentamente. Ironia primeiro formou um guarda-chuva com seu poder mágico e parou a chuva torrencial. Shai Nayun então enterrou o rosto no peito de Ironia. Por que você não me contou? Por quê? Eu sinto que vou morrer agora. Nayun. Ironia deu um tapinha nas costas de Shai Nayun e continuou triste. Desculpe. Vou explicar tudo. Desde que Nayun reuniu coragem para buscar a verdade, era hora de eu contar tudo a ela. O fato de Qin Yajin ser um returner, o relato completo do incidente com Engol e como essa pessoa morreu. Então, primeiro, entre. Ironia gentilmente levou Shai Nayun para a mansão. Em um mundo distante e em um plano diferente da Terra. O continente de Acatrina era o lar de 9 nações, 4 reinos, 2 principados e 3 estados insulares. Qin Su nasceu nos arredores do reino Plerion, a nação mais poderosa entre eles. Não, talvez ele tenha nascido em outro país. Sua origem exata era desconhecida, pois ele era uma criança abandonada por seus pais. Os pais sem nome e sem rosto abandonaram seu filho em um templo remoto do reino de Plerion. Neste templo rural pobre, a criança cresceu saudável e feliz. Sob as palavras gentis e os ensinamentos afetuosos dos sacerdotes do templo, a criança foi capaz de despertar seu dom da espada santa. Quando ele tinha 4 anos, ele aprendeu a esgrima básica generalizada do continente, e quando ele tinha 5 anos, ele derrotou sozinho 3 kobolds que se infiltraram no templo. Os padres não queriam que uma criança tão talentosa apodrecesse em um templo rural. Eles juntaram o pouco dinheiro que tinham e o enviaram para a capital do reino. Com a ajuda deles, a criança conseguiu se tornar um aprendiz de cavaleiro dos Cavaleiros Reais aos 6 anos de idade. No entanto, a história da criança terminou aí. Foi porque a vida no continente de Acatrina foi extinta apenas 4 anos depois. Qin Su abriu os olhos com nostalgia. Parecia que ele adormeceu depois de mandar Qin Yajin embora. Fazia tempo que não sonhava com sua terra natal. A infância feliz que passou no templo e o maravilhoso palácio real que viu passaram diante de seus olhos. Um suspiro saiu de sua boca naturalmente. Hoje, ele conversou com Qin Yajin sobre seu passado. O mundo em que ele costumava viver, a calamidade conhecida como Demon Realm Transformation que desceu em seu mundo, a morte que ele enfrentou quando tinha apenas 11 anos e acordando como Qin Su em um mundo chamado Terra. Qin Yajin acreditava no que poderia ser facilmente interpretado como uma mera fantasia. Eu não deveria ter dito a ele. Qin Su sentiu-se revigorado, mas também arrependido. Ele nunca planejou viver sua vida sem contar a ninguém sobre isso. Mas ele queria ser um bom filho para seus pais atuais. O Qin Su original morreu jovem e a alma do atual Qin Su assumiu seu corpo. Seus pais não sabiam disso, é claro, mas Qin Su estava grato pelo amor que recebeu deles. Qin Su cerrou os punhos e olhou para o teto. Transformação do reino demoníaco. A tragédia causada por essa calamidade ressurgiu no teto branco. A transformação do reino demoníaco começou na região central do continente. Corrompeu o solo, matou o gado e poluiu a água para impedir que os humanos vivessem. Demônios não precisavam participar. 5 das 9 nações caíram de uma fome sem precedentes, e as 4 nações restantes travaram guerra umas com as outras para roubar comida. Foi a guerra mais sangrenta e mais longa da história do continente, que acelerou a queda do continente em pelo menos 50 anos. Você está acordado? Nesse momento, uma voz fria o acordou. Qin Su se virou e viu a bruxa de frente para ele. Qin Su perguntou a ela. O rei demônio está aqui? A bruxa sentiu silenciosamente. Qin Su levantou seu corpo e infundiu poder mágico no equipamento que Qin Yajin fez para ele.
O equipamento ressoou com seu poder mágico e grudou em seu corpo. Até a bruxa ficou surpresa com o equipamento de batalha que adornava Kinsu. Me siga. Sim. Kinsu seguiu a bruxa pelo corredor. Enquanto caminhava pelo longo caminho de seda, ele começou a fazer as perguntas que tinha em mente. Eu tenho uma pergunta que eu quero fazer. Vá em frente. A bruxa respondeu imediatamente. Você já ouviu falar da transformação do reino demoníaco? É o fenômeno em que o território humano se transforma no reino demoníaco. A transformação do reino demoníaco do rei se estende até 16º andar. Se não houver mais desafiantes dignos de sua atenção, ele planeja expandir ainda mais esse alcance. Então eu acho que tenho que vencer. A bruxa não reagiu de forma alguma à observação ousada de Kinsu. Na verdade é a outra pergunta que eu quero fazer. Vá em frente. A bruxa estreitou os olhos. Kinsu caminhou enquanto olhava para frente e perguntou. A transformação do reino demoníaco acontecerá na Terra? Sim. A bruxa respondeu com uma voz monótona. Ela fez soar como se fosse a coisa mais natural. Kinsu cerrou os dentes. A resposta da bruxa era uma que ele esperava ouvir. Afinal, torres e masmorras eram precursoras da transformação do reino demoníaco. Foi o mesmo para seu mundo natal, a Catrina. Kinsu assentiu calmamente. Eu vejo. A bruxa olhou para Kinsu e perguntou. Você planeja parar com isso? Tendo recebido uma pergunta com uma resposta tão óbvia, Kinsu caiu na gargalhada. Esta era a sua maneira de responder a ela. É claro. Essa resposta não veio de um senso de dever arrogante de que só ele era capaz de impedir o fim do mundo. Ele simplesmente queria proteger as pessoas preciosas para ele, o mundo em que ele cresceu e os sentimentos que ele amava. Esperando que este belo mundo azul não ficasse como sua antiga casa, ele planejou arriscar sua vida para protegê-lo. A bruxa não respondeu. Seus passos pararam logo depois. Eles chegaram em frente a uma enorme porta. Kinsu estava um passo atrás da bruxa. A bruxa se virou e encarou o herói. O herói também olhou para a bruxa. Entre. Estarei observando para ver quanto tempo você aguenta. O que você pode esperar por isso? Kinsu sorriu brilhantemente. A bruxa o encarou por um longo tempo antes de assentir. Para registro, na história original que Kim Ajin escreveu, a bruxa se apaixonou por Kinsu, Ásia Central, base da trupe Camaleão. Enquanto isso, voltei à base de operações da trupe Camaleão. O lugar parecia muito mais assustador do que eu lembrava. É claro que, em Pandemonium, um prédio com aparência elegante e bonita apenas o tornava alvo de ataques. Então o esconderijo estava localizado no subsolo. Há 5 andares abaixo do solo. Sim, este é o seu quarto. Como está a decoração de interiores? Jane perguntou com um sorriso fluorescente. No momento, estávamos dentro de um quarto rotulado como residência negra. Simplificando, era o escritório da Black Lotus. É ótimo. Devo trazer a tabuleta Goblin da caverna? Não, deixe os goblins lá. Usaremos aquela caverna como nossa base secundária. Ok. Naquele momento, o som de uma porta se abrindo. Olhando para o lado, vi um par de olhos nos espiando por trás da porta. Os olhos redondos e negros obviamente pertenciam a Boss. Ela estava olhando para mim enquanto se escondia. Ela então começou a revirar os olhos, como se procurasse por mim dentro da sala. Eu sorri, então me aproximei e abri a porta. Ah! Chefe pulou de surpresa. Ela piscou os olhos, em seguida, soltou uma tosse seca antes de entrar no quarto com indiferença. Fiquei feliz em ver Boss depois de muito tempo. Já faz um tempo, chefe. Sim. Você esteve fora por muito tempo. Eu tinha algo para fazer na torre. Você só deixou uma carta. Eu sorri para o chefe resmungando. Venha sentar. Eu não sabia exatamente para que servia aquela sala, mas tinha cadeiras e uma escrivaninha. Levei Boss até uma das cadeiras. Boss, que viu Jane, chutou a cadeira em que ela estava sentada. Jane, por que você está aqui sozinho sem me dizer? Você disse para não acordar você quando estiver dormindo, tio. Boss sentou-se sem dizer nada em resposta. Sentei-me ao lado dela. Talvez porque não nos encontrássemos há algum tempo, Boss se afastou um pouco desajeitadamente. Comecei uma conversa para resolver o constrangimento. Como estão as coisas recentemente? O que você quer dizer? Sobre os monstros humanoides. Isso aí sutil? Boss tentou dizer algo,
mas Jaina interrompeu. É uma bagunça. Parece que eles enviaram emissários para a maioria dos grupos de Jin, incluindo Evil Society e Satan's Servants. Milímetros. Até agora, nada era novo. O rei monstro Orden desejava conquistar toda a Terra, então ele enviou emissários tanto para humanos quanto para Djinns. Claro, os humanos não poderiam aceitar a oferta de Orden. Além disso, a Jin, chefe, olhou para mim e disse: sim, sua vingança está em andamento. Vingança? Ah, L? Sim, aquele inseto bastardo. Boss murmurou com uma voz cheia de raiva. Na verdade, eu também estava preocupado com Kurukuru. Ele era simplesmente muito poderoso. Mas não se esforce demais. Eu balancei minha cabeça. Kurukuru era um oponente difícil até mesmo para Boss. Na verdade, poucas pessoas poderiam enfrentá-lo facilmente. Ao invés de se vingar daquele cara, é melhor que Boss fique seguro. Olhei para Boss com um sorriso gentil. Eu fiz isso sem pensar muito porque eu não havia há um tempo. Sim, ok, mas os olhos de Boss começaram a tremer. Sua pele branca ficou levemente corada. Sua reação exagerada me fez pensar. Não se preocupe muito com isso, a Jin Jaina interrompeu meu pensamento. Nós colocamos uma maldição sobre ele. Uma maldição? Sim. Lembra do braço que Boss ganhou dele? Ah, acabei de lembrar. Braço direito de Kurukuru. Ou era o braço esquerdo? De qualquer forma, eu estava planejando transformá-lo em uma arma. Ele provavelmente está morrendo enquanto falamos. No mínimo, ele não será tão rápido quanto antes. Isso é bom saber. Mesmo assim, a ameaça que Orden possuía não diminuiu nem um pouco. Orden era um perverso, com certeza. Ao contrário dos monstros normais, Orden não tentou resolver tudo pela força. Sua arma era sua inteligência astuta e riqueza esmagadora. Orden possuía todos os recursos da África. Ele era indiscutivelmente o indivíduo mais rico do mundo e usaria isso para obstruir governos, corporações e heróis. Ah, eu preciso ir a algum lugar agora. Eu lentamente me levantei. Acabei de voltar para a Terra, então tinha muito o que fazer. Por hábito, olhei para o meu pulso esquerdo. No entanto, o smartwatch não estava lá. Oh, certo. Meu smartwatch queimou quando obtive minha 5ª série de estigma. É estranho não tê-lo comigo. Onde você vai agora? Você acabou de voltar. Boss fez becinho e puxou minha manga. Ah, tenho trabalho a fazer. Eu não tinha tempo a perder. Se Orden enviou emissários, alguns políticos corruptos deveriam ter mordido sua isca. Comecei a vestir a roupa de Black Lotus quando Boss perguntou novamente. Trabalhar? Sim, trabalho. Eu planejava descobrir aqueles que traíram a humanidade com o livro da verdade e executá-los. Eu deveria começar com os políticos na Coreia que aceitaram o suborno de Orden. Se deixado sozinho, eu não sabia o que eles fariam com Kim Soo, que limparia a Torre do Desejo, ou Yeonha, que estava liderando a essência do estreito. Depois de tirar o lixo, seria a hora de Evandeu brilhar. Mas antes disso, eu deveria visitar o Yeonha e comprar um novo smartwatch. Eu planejei meu próximo curso de ação. Eu vou também. Chefe também se levantou. Você fica aqui, chefe. Não, quem sabe quando esse louva-a-Deus aparecerá novamente. Maldito louva-a-Deus. Eu vou te matar com certeza se você aparecer novamente. Boss murmurou sério. Olhando para a expressão de Boss, pensei, ponto bem, não faria mal estar com Boss. Eu respondi, claro. Fique à vontade. O extra da novela capítulo 250. Um novo começo. Yeonha tentou falar com Shinaeun, mas Shinaeun não teve forças para manter sua consciência. Quando Yeonha colocou a mão na testa de Shinaeun, ela ficou chocada. O corpo de Shinaeun estava queimando, tanto que a temperatura teria sido insuportável se Yeonha não fosse um super-humano. Shinaeun insistiu em ouvi-la, mas Yeonha forçou a ir para a cama. Como um herói, Shinaeun era várias vezes mais forte que Yeonha. Ainda assim, Yeonha arrastou sem esforço. Shinaeun estava exausta, tanto física quanto mentalmente. Yeonha deu a Shinaeun um remédio. A cama feita à mão de Kim Jin abraçou Shinaeun com força, e ela logo adormeceu. Vendo Shinaeun profundamente adormecida, Yeonha pensou em como explicar tudo. Sua habilidade, Touch Circuitry, foi usada com força total.
Mas a solução para resolver essa teia complicada de relacionamentos não foi encontrada facilmente. A única solução que ela conseguia pensar era romper diretamente. Naquele momento, o luar entrou no quarto pela janela. Refratado pela vidraça, o luar brilhava como uma joia. Yeon esfregou os olhos, perplexa com a cena. Seus dedos ficaram lacrimejantes. Achei que minhas glândulas lacrimais secaram. Acho que ainda tinha lágrimas para chorar. Yeon suspirou enquanto empurrou o cabelo para cima. Ah! Ela se sentou ao lado de Shai Na-eun e esperou. Ela organizou tudo o que queria dizer em sua cabeça. O tempo passou, embora lentamente. A luz da lua clareou e depois diminuiu, e o céu ficou mais escuro e depois um pouco mais brilhante. O som da chuva caindo ecoou na sala silenciosa. Ao amanhecer, a chuva parou. O mundo brilhava, como se a chuva varresse cada partícula de poeira. Por volta de então, Yeon sentiu um olhar sobre ela. Ela moveu seu olhar do cenário externo para a cama e viu Shai Na-eun olhando para ela. Fique abaixado. Yeon disse gentilmente. Claro, Shai Na-eun não estava com vontade de simplesmente descansar. Ela levantou a parte superior do corpo. Foi por causa da cama, ou foi o poder de recuperação único de Shai Na-eun? Ela estava, sem dúvida, em uma condição muito melhor do que antes. Você está bem? Yeon perguntou a Shai Na-eun. Shai Na-eun assentiu silenciosamente, então murmurou. Conte-me tudo o que sabe. Eu posso pegar. Eu posso aceitar. O que você sabe, o que eu não sei e como as coisas ficaram assim. Sua voz carregava uma determinação substantiva. No entanto, Yeon não podia acreditar nela. Não era porque ela era uma pessoa desconfiada normalmente. Foi porque Shai Na-eun estava alheia a tantas coisas. Ela não sabia sobre o incidente com Go, que foi a família deles que tirou-a de Kim A-jin. Se ela soubesse, ela seria capaz de suportar? Você realmente pode lidar com isso? Yeon perguntou preocupada. Shai Na-eun retornou um sorriso confiante. Quem você acha que eu sou? Estou realmente falando sério agora. Eu posso bater em você se você não disser. Ouvindo as palavras meio brincalhonas de Shai Na-eun, Yeon deu um sorriso amargo. Com isso, ela cuidadosamente começou a falar. Aquele cadáver. Tinha provas. Sim, ele fez. Shai Na-eun respondeu com dificuldade. O braço direito de Shai Jin-yoon se tornou um demônio. Eu vejo. Yeon assentiu. Já que esse era o caso, ela poderia falar sobre a próxima coisa. Mas antes disso, ela precisava de tempo para preparar seu coração. Yeon soltou um suspiro. Então, ela olhou para Shai Na-eun. Por que você não me contou antes? Olhando para Shai Na-eun que estava perguntando tal coisa. Yeon começou a explicar por que Kim A-jin matou Shai Jin-yoon, e como ela descobriu sobre isso. Aquela pessoa me disse para não fazer isso. Aquela pessoa. Kim A-jin fez. Sim, foi o que ele disse. Você na época não poderia ter lidado com a verdade. Ele não queria que você desmoronasse, então decidiu aguentar sozinho. Não conte a Shai Na-eun. Independentemente do motivo, fui eu quem matou Shai Jin-yoon. Yeon se lembrou claramente de Kim A-jin dizendo essas palavras com um sorriso triste no rosto. Eu não consegui lidar com a verdade? Shai Na-eun cerrou os dentes. Sou eu que decido se aceito a verdade ou não. Como você pode decidir por mim? Ela zombou da ideia. Enquanto isso, Yeon continuou. Sim, foi o que essa pessoa pensou. Ele estava certo. Ele poderia lidar com isso, e você não. Yeon falou com certeza. Ele teve a coragem de ser odiado, e sua coragem estava enraizada em sua firme certeza de sua convicção. Porque ele é um returner. O quê? Shai Na-eun franziu as sobrancelhas. Era a reação que Yeon esperava, então ela começou a explicar melhor. Embora difícil de acreditar, tudo fazia sentido. De repente, mudando de uma espada para uma arma, salvando Shai Na-eun, Rachel e até ela mesma de jeans, persuadindo Shai Na-eun a mudar para uma espada, sabendo que Shai Jin-yoon tinha uma semente do diabo dentro dele, descobrindo como matar o diabo dentro de Shai Jin-yoon. Cada sacrifício que ele fez não poderia ser explicado se ele não fosse um returner. Na linha do tempo de onde ele veio, você deve ter quebrado por causa de Shai Jin-yoon se tornar um demônio. É por isso que ele escondeu a verdade de você e matou Shai Jin-yoon sozinho. Yeon agarrou as mãos de Shai Na-eun. No entanto, Shai Na-eun a sacudiu ferozmente.
Vê você, você acha que isso faz sentido? Shanayu não podia acreditar. Apesar de muitos milagres terem acontecido no mundo, voltar no tempo era o mais improvável. Mas, por outro lado, a imagem de Qin Ajin apareceu em sua mente. A forma como ele estava sempre confiante em suas ações e palavras plantou uma semente de dúvida em seu coração. E isso não faz sentido. Como ele pode ser um? Shanayu não conseguiu terminar sua frase. Vendo isso, Ioionha se levantou lentamente. Então, ela tirou um diário da gaveta da escrivaninha. Nayun, há outra coisa que você precisa saber. Ioionha trouxe o diário e sentou-se ao lado de Shanayu. Era hora de revelar a verdade. Mas as lágrimas começaram a cair dos olhos de Ioionha. Ela não sabia por quê. Você já ouviu falar do incidente Kongo? A história agora voltou um pouco mais no tempo. Shanayu assentiu. A tragédia onde dezenas de civis e cerca de 10 heróis morreram. Ela já tinha ouvido falar disso antes. Ioionha começou a falar sobre esse incidente com mais detalhes. Que embora o governo tenha anunciado que este incidente foi causado por monstros, na verdade foi um assassinato premeditado. Qin Ajin foi o único sobrevivente do incidente Kongo. Naquele momento, os olhos de Shanayu se arregalaram. O passado de Qin Ajin era algo sobre o qual ela não sabia nada. E isto? Ioionha calmamente entregou a ela o diário. Era o diário que ela pediu para tirar de Ojinrong. A verdade daquele dia foi escrita neste diário. Shanayu olhou para ele em transe, então o pegou com as duas mãos. Então, ela abriu lentamente. Assim como Ioionha fez quando leu o diário pela primeira vez, as mãos de Shanayu pararam depois de virar para uma determinada página. Ela então leu o diário em completo silêncio. Logo, suas mãos começaram a tremer. O que? O que isso faz? Shanayu levantou a cabeça sem entender. Seus olhos estavam vermelhos de todas as lágrimas que ela derramou. Ah! Um suspiro sombrio saiu da boca de Ioionha. Ela se preparou mais uma vez e falou sobre o principal instigador do incidente Kongo. A pessoa que ordenou a morte dos pais de Qin Ajin Shai Joshu. E Ojinrong. Ioionha não tentou encobrir o pecado de seu pai. Ela confessou honestamente e olhou nos olhos de Shanayu que estavam piscando com solidão sombria. Shanayu deve estar sentindo as mesmas emoções que ela sentiu uma vez. Ioionha esperava que Shanayu não desmoronasse sob essa onda de emoções. E com essa esperança, ela continuou. Seu avô e meu pai, Coreia, Seul, voltei para Seul. Embora fosse tarde, as luzes brilhantes da cidade tornavam o cenário tão claro quanto o dia. Uma cidade sem noites em uma pequena península no leste da Ásia, a superpotência global do meu mundo. Olhei para minha criação em transe. As luzes mágicas da rua iluminavam as estradas, e os restaurantes e bares estavam cheios de pessoas. Ataque de monstro era a última coisa na mente do povo de Seul. A população de Seul é de 20 milhões, ouvi dizer. Boss, que estava curtindo a paisagem noturna comigo, falou. Talvez porque estávamos em um prédio alto, o vento soprava mais forte do que o normal. Hoje em dia, as pessoas estão se mudando para Jeongido por causa da barreira que a essência do estreito fez. Recentemente, a instalação de pesquisa número 1 da Essentiofit Strait, Essential Dynamics, anunciou uma tecnologia revolucionária. Seu nome oficial era Essência Barreira. Embora fosse normalmente sem forma, podia detectar a presença de monstros com sensores e formar uma barreira. Se esses monstros estivessem abaixo do nível 7 de nível intermediário baixo, a barreira de essência poderia até derrubá-los. Era muito mais avançado tecnologicamente do que na história original. Eu tive que agradecer a Ioionha por seguir meu conselho. De qualquer forma, essa barreira foi instalada em uma colina perto de Seul para testes. Depois que sua eficácia foi comprovada, foi rapidamente expandida para praticamente todas as cidades da Coreia. Já ouvi falar. Também foi manchete no Violet Times. Outros países estão morrendo de vontade de colocar as mãos nele. Se sim. A tecnologia militar geralmente era vendida a empreiteiros depois de lhes dar uma amostra, mas esse não era o caso da Essential Dynamics. China, Japão, Europa, América e todos os outros países estavam praticamente implorando para que a Essential Dynamics os escolhesse em seguida. Os ataques de monstros têm sido mais comuns, então não há como evitar.
Com a invenção revolucionária da essência do estreito, o mundo inteiro ganhou forças para suportar a calamidade futura. Para constar, essa era uma informação bem conhecida dos usuários do Violet Banquet. Por causa da Tower of Wish, Violet Banquet começou a vender algo chamado Recent Otsui Magazine. Cada edição cobria a maioria dos principais incidentes que aconteciam na Terra, então era fácil para os jogadores acompanharem tudo o que acontecia na Terra. É bom que eu ouvi você antes. Naquele momento, Buzz de repente mencionou algo estranho. Volte novamente. Inclinei minha cabeça. O que eu disse a ela? Assim como eu estava pensando, Buzz me disse a resposta. Você me disse para comprar as ações da Essence of T-Strike. Eu sorri. A essência do valor das ações do Estreito era incomparável. Estava milhas à frente de qualquer outra guilda, e suas subsidiárias eram consideradas unicórnios no mundo dos negócios. Se bem me lembrei, 15 das 50 maiores empresas deveriam ser subsidiárias da Essence of T-Strike. Por causa disso, Ioion estava começando a ser chamada por esse apelido. Rainha de Seul. Foi o título perfeito para Ioionia. Em um ano, a tecnologia de defesa da essência do Estreito cobrirá toda Seul, e Ioionia reinaria como a imperatriz de Seul. Agora que você mencionou, as ações que tenho devem valer bem mais de 3 trilhões de won. O que? 3 trilhões? Sim, são cerca de 2,5 bilhões de dólares. Buzz fez uma expressão de choque. Isso é apenas meu patrimônio na Terra. Incluindo a torre, deveria ser 10 trilhões de won. O quê? Os olhos de Buzz se arregalaram em choque. 10 trilhões. Era uma figura astronômica, mas não era um exagero. Eu tinha uma boa quantidade de ações da Essence of T-Strike e de suas subsidiárias e, na torre, possuía metade da Prestige e toda a Genkelope Vessel. Claro, como eu não era empresário, estava longe de ser o homem mais rico da Terra. Estou pensando em liquidar meus ativos agora. O valor do won coreano era agora mais importante do que nunca. Eu tive que começar a acumular meus fundos. Você deveria começar a vender suas ações também. Deve continuar subindo, mas é importante ter dinheiro em mãos. Eu vejo. Buzz ainda estava em choque. Vendo como ela continuava murmurando, 10 trilhões, 10 trilhões, parecia que o choque que eu dei a ela não foi pequeno. Foi então. Um homem apareceu na cobertura que eu estava olhando por um tempo. Ele está aqui. A expressão do chefe também endureceu. Eu disse a ela o que estávamos aqui para fazer hoje. Chefe, você pode vê-lo, certo? Esse é Yeon Yeongwa, um membro do quarto mandato da Assembleia Nacional. Yeon Yeongwa. Ele era um câncer da sociedade. Foi assim que escrevi para ele ser. Lembro-me de torná-lo o mais corrupto possível em meu romance. Ele constantemente impedia que Insule Yeonha, enquanto traía seu país. Ele aceitou subornos de ordem. Então hoje, vamos matá-lo. Ordem deu presentes incríveis a Yeon Yeongwa, como diamantes de sangue, ingressos para a Torre do Desejo e ouro com infusão de mana. De acordo com o livro da verdade, o preço de tudo que ele recebeu foi bem mais de 5 bilhões de won. Então é parte da vingança que estamos tomando contra aquele bastardo do louva-a-Deus. Com licença. Sim. Não pensei tão longe, mas é verdade que morrer da última vez me deixou com raiva. Além disso, por uma semana depois de reviver, fui constantemente incomodado por pensamentos complicados, como se ainda fosse eu mesmo depois de voltar à vida. Mas por que você não espera um pouco? Não se sabe muito sobre monstros humanoides e Ordem agora. Ordem é do tipo que trabalha nas sombras. Estamos fazendo isso para puxá-lo para a superfície. Agarrei meu arco quando disse isso. Mas naquele momento, fomos inesperadamente emboscados. Antes que eu pudesse atirar com meu arco, dezenas de monstros apareceram no telhado do prédio. Os monstros parecidos com hienas não faziam nenhum som ou emitiam qualquer presença. Buzz saiu e passou por eles. Em seu estado Yasa, a lâmina sombria de Buzz desmembrou os monstros sem piedade. A julgar pelos gritos humanos dos monstros, imaginei que fossem provavelmente os monstros humanoides de Ordem. Quack. Kelk. Matá-los não era um problema, mas cuidar das consequências era. Atire. Yeon Yeongwa não estava mais na cobertura. Ele provavelmente usou um pergaminho mágico para se teletransportar enquanto estávamos distraídos pelos monstros humanoides. Ao invés disso, eu não acho que ele já teria monstros como guardas.
Você está bem, Ajin? Sim. Parecia que eu subestimei a ordem. Acabei soltando meu alvo, mas não houve problema. Afinal, eu tinha o relógio do destino. Eu instantaneamente ativei minha habilidade única, e o mundo começou a voltar. Os membros desmembrados dos monstros se juntaram novamente, e o Onyango apareceu na cobertura mais uma vez, e Boz e eu nos movemos até que estávamos no mesmo lugar em que estávamos apenas 3 minutos antes. Então é parte da vingança que estamos tomando contra aquele bastardo do louva-a-Deus. Eu imediatamente peguei meu arco e coloquei 5, da cor Rose, nele. Então, eu infundi o poder mágico do Stigmen Aether para procurar meus alvos. 1. A Aether detectou pelo menos 200 monstros. Fiquei surpreso que tantos monstros pudessem caber em um espaço tão pequeno. Chefe, aquele prédio é uma fortaleza. O poder mágico transparente formou uma barreira ao redor do prédio, e os monstros estavam patrulhando na escuridão por qualquer sinal de perigo. Por alguma razão, esses monstros não revelaram nenhum pingo de sua presença ou aura. Chefe, afaste-se um pouco. Eu infundi 3,5 estrias de estigma nas 5 flechas. Meu braço esquentou até um grau doloroso, mas eu pude suportar isso graças às minhas estatísticas físicas aumentadas. Go! O arco começou a brilhar em branco, e as flechas de minério escuro ressoaram com poder mágico. Eu alvejei todos os 200 monstros, incluindo Yuon e Alungua. Com essas 5 flechas, planejei matá-los todos. Quando soltei a corda do arco, as flechas dispararam para frente como relâmpagos. Em um piscar de olhos, as flechas supersônicas eliminaram silenciosamente os monstros. No céu escuro da noite, as flechas se moviam como se tivessem vontade própria. 3 segundos depois, todos os monstros foram aniquilados e uma flecha perfurou a cintura de Yuon e Alungua. Ele não percebeu que ele foi atacado por um longo tempo. 1. Eu planejava matar Yuon e Alungua, mas decidi o contrário quando pensei no que Boz disse. Era verdade que eu não precisava matá-lo agora. Quack! Yuon e Alungua começou a se contorcer de dor. Desde que eu perfurei sua cintura, sua parte inferior do corpo deve estar completamente inutilizável agora. Você não está matando ele? Chefe perguntou. Sim, acho que será melhor se eu matá-lo mais tarde. Eu decidi deixá-lo vivo por enquanto como um aviso de Black Lotus, advertindo contra o lado de Ordem, e alertando o próprio Ordem. O que aconteceu? Não sei, senhor. Poder mágico de repente. Espera, esses são monstros. Estão todos mortos. Por que existem tantos deles? Heróis, que sentiram meu poder mágico, começaram a chegar. Eles descobriram os cadáveres dos monstros, então entraram no prédio e viram Yuon e Alungua. Não, Yuon e Alungua os viu primeiro. Ah, oi. Porra. Por aqui. Estou morrendo. Ajude-me primeiro. Como esperado de um congressista que já foi um herói, ele não morreu tão facilmente. Espartano. Eu convoquei Espartano. Pururu. Ele silenciosamente voou e pousou no meu ombro. Eu confiei a ele uma única tarefa. Revele todas as evidências que Yuon e Alungua tem em sua casa. Spartan assentiu e rapidamente se infiltrou na cobertura. Ele encontrou um cofre onde os subornos estavam guardados e os jogou no chão. Quang. A porta da cobertura se abriu rapidamente. Os heróis, que ouviram o choro de Yuon e Alungua, entraram em seu quarto. O que é isso? Ah, espera, isso não é um diamante de sangue. Seu quarto estava cheio de tesouros de origem desconhecida. O que aconteceu a seguir foi óbvio. Para constar, itens como o diamante de sangue eram raros o suficiente para que cada um tivesse um número de registro. Claro, um diamante de sangue recebido como suborno não tinha tal coisa. Soltei um suspiro. Minha cabeça doía um pouco e eu estava cansado. Mas a verdadeira dor ainda estava por vir. Respirei fundo e comecei a contagem regressiva. 30, 29, 28. Vamos voltar, Ajin. Sim, chefe. Mas... Krong. Uma vez que a marca de 3 minutos passou, o efeito colateral da reversão do tempo chegou. Meu coração batia violentamente, batendo no meu peito. Eu cambaleei e caí. Boz me pegou antes que eu caísse no chão. Ajin. O que há de errado? Ah, está tudo bem. É apenas um pequeno efeito colateral. Naquele momento, um flash de luz brilhou no céu noturno. Não era nada ameaçador.
Mas a chefe assustada rapidamente liberou seu poder mágico e formou uma barreira ao nosso redor. Este clarão não era nada para se preocupar. Isso aconteceria com muito mais frequência a partir de agora, pois era o sinal da batalha entre Kinsu e o Rei Demônio. Arg, chefe, me leve de volta. Estou com sono. 4 raias de estigma e uma reversão do tempo. Eu usei muito da minha força de uma só vez. Fechei meus olhos enquanto me apoiava em Boss, e Boss gentilmente acariciou minhas costas. Sim, descanse bem. Com isso, Boss liberou seu poder mágico. Ela alcançou o movimento de super velocidade usando seu poder mágico e as várias habilidades que aprendeu na torre. No dia seguinte, a corrupção do congressista Iron Elmway e o ataque da Black Lotus se tornaram um tópico de manchete. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.